Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver como usar a integral de linha para calcular a massa de um arame fino, tá? Então se você quer ver como é que a gente pode fazer essa aplicação, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só pessoal, a ideia aqui ela é bem simples e ela é uma ideia recorrente nesse cálculo de integrais, né? Inclusive a gente já viu algo semelhante quando a gente estava fazendo integrais duplas e integrais triplas, né, em que a gente estava interessado em calcular a massa de uma placa ou de alguma região, né, de alguma superfície. Então, essa ideia ela se transfere aqui no caso em que eu tenho apenas um arame, né, uma corda aqui, né? Então, qual é a ideia? Bem, se a gente tivesse uma densidade constante sobre toda a corda, né, essa massa, né, dessa corda aqui seria simplesmente a gente multiplicar a densidade pelo comprimento da corda, né? Se essa densidade ela fosse constante aqui em todos os pontos da corda. Mas, em geral, essa densidade ela não é constante, né? Ela varia de acordo com o ponto. Então, o que é que a gente procura fazer? A gente procura aproximar isso, né? Então, a ideia é justamente a gente pegar uma partição, né, aqui do intervalo AB, em que a imagem dá a curva, né? Ou seja, a ideia é que eu vou pegando pedaços menores aqui da minha corda e vou calculando essa massa aproximada, né? Por quê? Vamos olhar aqui. Digamos que eu tenho aqui um intervalo que eu estou entre um gama de TI menos 1 e aqui um gama de TI, tá certo? Então, eu estou fazendo grande aqui para vocês conseguirem visualizar, mas isso aqui vai ser tão pequeno quanto a gente queira. De modo que esse comprimento aqui, tá? A gente vai comparar ele, inclusive, com o segmento de reta. Então, que eu vou chamar de delta S, tá? Que a gente pode, inclusive, pegar uma partição de tal forma que esses comprimentos sejam todos iguais, que a gente chama de partição regular, tá? Quando isso acontece. Então, como é que eu calculo a massa num ponto, por exemplo? É justamente pegando isso aqui bem pequenininho, isso aqui seria a densidade nesse ponto, vamos chamar aqui x estrela, y estrela, z estrela, né? Então, isso aqui, vou chamar isso aqui de um P estrela, aplicado em P estrela, isso aqui dá a nossa massa aproximada, tá? Nesse pedacinho aqui. Já, vamos chamar aqui estrela, pronto. Tá certo? Então, cada pedacinho desse aqui, eu aproximo por esse cálculo, que é a massa aproximada. E aí, o que é que eu faço? Depois eu pego a soma de todos eles, isso aqui vai me dar uma massa aproximada, né, do arame todo, e depois a gente toma o processo de limite, em que esse ΔS aqui vai para zero. Então, quando isso acontece, justamente, né, isso aqui vai virar, né, a integral de linha. Então, a massa, né, ela vai ser a integral de A até B, de F composto com gama de T interno, e o ds, que é o comprimento, é a norma, né, a norma da curva. Então, a norma de gama linha de T dt. Né? Inclusive, a gente pode até usar essa motivação física para definir a integral de linha, né? Como eu coloquei aqui. Tá bom? Então, isso aqui, quando essa função f, que inclusive eu estou chamando de ρ aqui, né? Vamos só colocar corretamente. ρ. Então, quando essa função aqui é uma função densidade, né? Com relação à densidade de massa, então essa integral aqui, ela representa para a gente o cálculo da massa dessa corda aqui, tá bom? Então vamos fazer um exemplo para a gente ver de fato, né, como é que funciona essa aplicação. Então aqui a gente tem, né, o exercício que diz o seguinte, ó, calcule a massa do fio, e aí aqui já foi dado a forma parametrizada, né, mas pode ser que seja algum problema que a gente necessite, né, parametrizar, onde t varia entre 0 e 2, e a densidade é dada por essa função. Então, sempre que você quiser encontrar a massa de um fio que foi lhe dada a densidade e é lhe dito qual é o caminho, né, que você consegue parametrizar,
basta você lembrar que a integral de linha, né, dessa função escalar sobre essa curva, né, isso fornece para você a massa desse arame ou desse fio, tá bom? Então, nesse caso, a gente precisa simplesmente calcular essas situações aqui. Então, a gente precisa aqui, né, calcular quem é a derivada de gama, que aí basta a gente derivar a coordenada com relação a t, então fica 1, 1 e 1. Depois, a gente precisa calcular a norma de gama linha, né? Então, a norma de gama linha de t. E aqui essa notação, né? Na aula anterior eu coloquei uma barrinha só. Então, estou colocando duas, vai ter hora que vai aparecer uma, mas a gente às vezes coloca só uma justamente para evitar tanta notação, né? Diminuir mais o tanto de risco que a gente usa para ficar um negócio mais limpo, tá certo? Mas aqui é a norma de gama linha. Então, como é que a gente calcula isso? É a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar 1 mais 1, que é 3. Então, isso aqui dá raiz de 3. Pronto. Então, como é que fica a massa? Fica a integral de 0 a 2 de delta composto com gama. Ou seja, aqui eu tenho, né, ó, x, y e z. Então, é só substituir aqui, né, a composição. Então, vai ficar t vezes t vezes t vezes a norma do gama linha que a gente calculou e deu raiz de 3. Pronto. Raiz de 3 é uma constante, sai da integral. Então, isso aqui fica raiz de 3, integral de 0 a 2, t vezes t dá t ao cubo. dt. Pronto. Integrando t ao cubo, né? Isso aqui fica raiz de 3 vezes t a quarta sobre 4. Variando de 0 a 2. Né? Então, isso aqui vai dar raiz de 3 vezes 2 à quarta, vai dar 16, dividido por 4. Então, 16 dividido por 4 é 4. Isso aqui dá 4 raiz de 3 unidade de massa. Né? Já que a gente não especificou aqui qual é a unidade que está sendo dada, é 4 raiz de 3 unidade de massa. Né? Se o exercício fornecer, você coloca de acordo com o sistema de medida que for fornecido para você no exercício. Então, observe que é simplesmente isso, e essa é uma das motivações de por que, né, a gente calcular a integral de linha de um campo escalar. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.